Simples Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Olá, boa noite a todos. Começando mais um programa Sempre Saúde, aqui pela nossa Santa Cecília TV, toda sexta-feira às 20 horas, com reapresentação no sábado às 18 horas. E a nossa intenção é o quê? É falar de saúde, é falar de formas de prevenção, falar até de alguma doença ou não, mas sempre de uma forma muito suave, muito tranquila, que você entenda muito bem. Antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, vou mandar alguns recadinhos. O nosso programa ele é gravado às quartas-feiras. E hoje eu estava lá no Supercentro, encontrei a dona Vera, que ela estava curiosa para saber qual é o assunto de hoje. Ela já vai saber já já. Avisar também o Antônio Carlos de Itanhaém, que ele quer que a gente chame alguém para falar sobre a administração de canabidiol. Como é que a gente vai usar isso? O seu Antônio Carlos já está sendo providenciado. E a Letícia de São Vicente, que mandou um WhatsApp para mim, para a gente convidar pessoas para falar sobre planos de saúde. Já, se eu não me engano, a produção já está agendada aí para semana que vem. Certo, Tamires? Certinho, ela falou que sim. Ela estava prestando atenção em mim. E hoje eu vou chamar um cara, que ele é meu amigo, conheci ele há 2 anos e meio atrás, como meu aluno de biomedicina. Ele é um monte de coisa e está fazendo biomedicina também. É um cara que a gente se apaixona muito fácil por ele, eu sou fã desse meu aluno, ele chama-se Ricardo Sirtoli. Ele é engenheiro químico, ele é cosmetólogo, aromaterapeuta, terapeuta holístico e tricologista. E hoje a gente vai bater um papo sobre as quedas de cabelo. Vocês têm um exemplo aqui na tela de vocês, que sou eu. Mas antes, agradecer o Ricardo. Ricardo, muito obrigado por você ter vindo. Você é uma simpatia, você é um excelente aluno. Eu quero que você se forme logo. Eu quero que hoje você fale para mim por que a tricologia. O que é isso? De onde veio isso? Bom, a tricologia já é algo antigo, na verdade. É uma área que era atuante da medicina. E em alguns momentos ali em 2017 começou a ser deliberada para poder ser feita a formação por químicos e agentes de saúde, Entendi. já quem era da área de saúde. Entendi. E na época quando eu fiz essa transição para a área da tricologia em si. E a tricologia nada mais é do que a ciência que cuida não só dos fios como de pele, toda da área de capilar. E, dependendo de algumas situações, você pode usar esse mesmo estudo para cuidar de barba, para cuidar de sobrancelhas. Então, toda área que tem pelo, o tricologista pode agir? Sim, na perna? Mais na área facial, de crânio. Na área tá. de crânio. Tá. Nas outras áreas, a gente deixa realmente para o profissional dermatologista. Entendi. E quais são as causas, assim, de uma maneira geral, da queda de cabelo? Bom, queda de cabelo, eu sempre brinco que ela nunca tem algo que vá acontecer com ela, não vai ter um fator só, né? Queda de cabelo, ela está sempre associada com várias coisas. Sim. Ela está associada à alimentação, ela está associada a estado físico, ela está associada a metabolismo, ela está associada a doenças, ela está associada sempre a várias coisas que vão rodear ela. Uhum. Então, ela nunca vai ter um motivo só. Geralmente, quando uma pessoa procura a tricologia num cuidado de uma queda de cabelo, ela sempre se lembra na questão de vitamina. Entendi. E não é só isso, na verdade tem muito mais coisa. É por isso que você pede exame, né? Quando você manda algum paciente lá, você pede vários exames. Peço bastante, justamente porque quando a gente pega um paciente para a gente conseguir verificar tudo o que está acontecendo com ele, é importante que a gente consiga fazer esse rastreio de tudo. De diabetes, de colesterol, a questão de como aquele sangue está, se tem algum processo inflamatório, como estão os hormônios. E, inclusive, que é um dos que eu acabo pedindo bastante, as pessoas até ficam me perguntando muito, que é o de intolerância à lactose. Exatamente. Né? E porque estômago tem a ver com queda capilar também. Então, tem bastante coisa. Você acha que também você pode ter uma queda também por fator genético, né, gente? Sim. É que, assim, o que pega é que não é explicado. Uma coisa é uma queda, que geralmente ela tem um fator associado a ela. Outra coisa é um afinamento, que aí a gente entra no caso genético. Entendi. O São afinamento do fio
do fio e ele cai, ele fica mais frágil. Na verdade, assim, a gente falando, por exemplo, na questão de alopecia androgenética, que são as calvícies. A calvície em si, ela é um processo androgenético, então ela tem toda a parte genética nela. A forma como ela vai se mostrar vai depender muito também de toda aquela questão de saúde da pessoa. Às vezes você tem, por exemplo, pessoas que estão apresentando a calvície lá nos seus 40 anos, como hoje eu trato pessoas com 18, 19 anos já com a calvície bem instaurada. Tanto mulher quanto homem, tanto sexo masculino quanto Tanto feminino. mulher quanto homem, ambas funcionam do mesmo jeito, é o mesmo mecanismo. Igualzinho. Igualzinho. Só que no homem e na mulher, o que vai diferenciar muito é a questão de como a testosterona está agindo, que é ela que converte esse processo. Que é o hormônio, né? Exatamente. Mas, assim, nesse processo de calvície, por exemplo, em si, existe uma queda de fio? Existe. No homem, muito difícil de se perceber. Na mulher, ela percebe muito mais os fios caindo por conta do movimento, de cuidado em si. Mas a queda de cabelo, ela não necessariamente liga a calvície, tá? Ela pode acontecer tanto antes, tanto depois, ou até durante, mas não necessariamente só num processo de calvície. Inclusive de fatores hormonais também. Exatamente. E me fala uma coisa, se a gente for pensar como a testosterona de uma maneira geral, como é que eu vou administrar testosterona para o meu paciente que não tem um efeito, por exemplo, de nascer pelo em mulher? O que acontece? Eu brinco muito, a gente vê muito isso até na área de farmacologia, Sim. dentro da tricologia. Não se tem uma medicação específica para cabelo. Entendi. Já começa por aí. Entendi. Hoje, tudo que a gente tem que são medicações que vão fazer ou ter atuação na parte capilar, elas derivam de outras patologias. Então, por exemplo, a questão de nascer pelo, né? Hoje se fala muito da medicação que é o minoxidil e todo mundo usa para crescimento de fio e tudo isso. Ele é um vasodilatador. E não, há muito tempo já se usa ele na questão de crescimento de pelo e crescimento Até na de fio. barba, né? Até Exatamente. na barba, não é isso? Só que, por entender nesse sentido, nem sempre a androgenia ela vai ser só administrada com questão de testosterona. Eu posso ter pacientes que têm testosterona alta, eu posso ter pacientes que fazem reposição de testosterona, desde que ele não tenha a propensão à calvície. Entendi. E aí, dentro disso, fazer inibição com outras medicações que possam ajudar a não ser convertida a enzima que faz o processo de calvície. Entendi. Então, não necessariamente você tem que administrar uma testosterona para um crescimento. Na verdade, ela acaba influenciando até no afinamento, né? Entendi. E eu falo por um caso recente que eu tive na clínica, das mulheres quando chegam à menopausa, que começam a faltar esses hormônios. E muitas vezes não repõem. E quando começam a fazer a reposição, não sabem que tinham propensão à calvície. E aí a gente tem que entrar com a inibição. Não que não possa ter o hormônio, Entendi. mas tem que fazer a inibição da forma correta. E aí sim, a gente usa de algumas ferramentas na farmacologia para poder fazer a inibição desse processo. Porque até fica assim, até difícil a gente falar de faixa etária, né? É mais fácil a gente falar da fase que ela está. Fase lútea, ou então entrando numa fase de menopausa também. Então, através dos exames, eu acho que isso aí te ajuda bastante. Ajuda, e eu falo que uma das maiores ajudas em relação principalmente a mulher, é a ajuda do profissional, do profissional ginecologista. Ginecologista. Que tem que atuar ali não só numa reposição, mas até no controle hormonal e muitas vezes até numa fase mais jovem. Porque nessa descompensação hormonal é que muito acontece a queda, por exemplo. E não só a calvície em si. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui de frente para um aluno e o cara já fala assim, não é reposição hormonal, professor, é controle hormonal. O certo é isso, é controle mesmo. Porque tem hormônio que tem que ser reposto, outros não. Exatamente. Tem que ser controlados. Assim como as vitaminas, né? Hoje em dia está na moda, né? A tal da vitamina D. Tudo, a tricologia eu estou acompanhando, já tô na tricologia há 6 anos. Você fez um curso tricologista. O primeiro curso foi um curso de formação em tricologista, Sim. né? Que era um curso livre, Sim. só para quem era graduado.
fui fazer a cosmetologia, fiz cosmetologia com ênfase em tricologia, fiz uma pós em tricologia. Hoje eu estou terminando a segunda pós em tricologia e terminando a bio. E é muita informação. É muita informação que precisa ser conjunta. Essa questão, por exemplo, das vitaminas, sempre tem uma vitamina em questão que é colocada, por exemplo, para um paciente, vamos usar a vitamina D, vamos usar a vitamina C, ou vamos repor biotina. Biotina foi muito falado, há pelo menos aí 2 anos, você ouviu falar muito a biotina para cabelo. Isso aí. Só que não é só ela, né? E quando é feita uma reposição, lá na clínica a gente funciona assim, eu tenho uma farmacêutica lá, quando eu peço os exames e verifico todas as vitaminas que estão ali em falta, ou às vezes até dentro de um parâmetro, né? Sim. Só que para a tricologia existe outro parâmetro. Ah, tá. Existe outro Não parâmetro. é o parâmetro do meu Não é laudo. o parâmetro do seu laudo. Tá. É um parâmetro que pra gente, ou ele pode estar baixo, que aí pega o seu laudo, ou ele está dentro de algo ali que não está fazendo função. E aí aquilo a gente suplementa aquilo que precisa. E se caso, por exemplo, a pessoa já tem uma vitamina de algo que já tem ali um parâmetro que a gente utiliza na tricologia, não se suplementa. Entendi. Então, é feito também exatamente uma suplementação correta, para que a gente não caia em medicações que muitas vezes estão aí no mercado que... eu falo que, assim, Carlos, trabalhar com cabelo é sempre trabalhar com o desespero das pessoas. Exatamente. Né? E hoje a gente tem no mercado muita coisa que supre o desespero das pessoas com aquilo que elas querem ouvir. Entendi. E quando chega na clínica para a gente conseguir fazer todo esse rastreio, você percebe que as pessoas, muitas vezes por desespero, vão sempre aderir a tudo aquilo que está na frente dela. E não funciona desse jeito. Produto de acesso fácil, né? A gente sabe que você faz um tratamento altamente personalizado. Sim. O tratamento que eu vou ter não é o mesmo que você vai ter, ou não. Exatamente. Então, assim, as pessoas querem resultado para ontem. E acabam aí vendo anúncios aí na internet, né? Compre o shampoo tal, só compre por esse site, você tem 22 minutos para comprar, 21, 20, 19, compra agora e tal. E acaba usando coisa que não funciona. Exatamente. Que não tem nem Anvisa. A gente sabe que tem coisa que não tem Anvisa. E eu falo que não é só a questão do produto que não tem Anvisa em si, mas eu acredito muito que a falta de conhecimento naquilo que a pessoa está tomando ou passando, visto o que ela tem. Porque nem sempre aquilo que ela acha que ela tem é aquilo que ela me apresenta. É diferente, né, cara? Diferente quando você vai num profissional. O cara é engenheiro químico, aí o cara é cosmetólogo, aromaterapeuta, terapeuta holístico, tricologista e aluno do Carlão, entendeu? Fazendo biomedicina. O papo tá muito bom com o Ricardo, já passou um bloco já que eu nem senti. Pois é. E a gente volta já com o Ricardo Sirtoli falando de tricologia e muito mais coisinhas. Volto já, gente. Olá, estamos de volta aqui com Sempre Saúde pela nossa Santa Cecília TV e hoje um papo super legal aqui com meu querido aluno Ricardo Sirtoli, fazendo biomedicina, mas ele é tricologista também. Mas antes do nosso papo voltar, eu vou chamar um quadro, que exame é esse, que é um oferecimento do laboratório Célula Mater. Olá, Dr. Carlos. Olá, pessoal. Meu nome é Andressa Sagaz. Eu sou técnica em patologia clínica no laboratório Célula Mater. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a VDRL, que é um exame laboratorial com o objetivo de diagnosticar e monitorar a resposta ao tratamento para a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, onde é realizada uma coleta sanguínea no paciente em tubo seco e logo após que essa amostra é centrifugada, podemos dar início à realização do exame, onde é possível identificar a presença de anticorpos circulantes e na concentração indicando a gravidade da doença. O resultado é considerado positivo quando os valores é igual ou superior a 1:16. Caso contrário, valores inferiores são considerados falsos positivos, mas isso só acontece quando os testes treponêmicos forem negativos. E agora eu vou citar aqui para vocês
alguns sintomas dessas doenças, que são manchas avermelhadas pelo corpo, febre, fadiga, verrugas genitais, dor de garganta, dor de cabeça, perca de peso, perca de apetite, entre outros. Então, se caso você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente um médico para diagnóstico. E aproveito aqui para lembrar a importância do uso do preservativo, não só para prevenir a sífilis, como também outras doenças. Ricardo, voltando aqui no nosso assunto, que está muito legal, eu vou conversar mais com você, porque eu estou gostando, velho. Me fala uma coisa, como é que a gente sabe se a quantidade de fios que a gente perde durante o dia é normal ou não? Tem como saber isso ou não? Tem. Geralmente quem faz a lavagem do seu próprio cabelo começa principalmente a mulher que ela tem um cabelo maior, Sim. né? O homem não percebe tanto. Geralmente quando isso acontece já acaba acontecendo como a calvície já está muito... Por que você apontou para mim? Porque tem... Tá, né? então vai. O que acontece? Antigamente se falava dessa questão, inclusive quando eu comecei a estudar tricologia, da questão de 100 fios por lavagem. Isso já veio abaixo há muito tempo. Eu costumo falar que para você entender um processo de queda, quando ele está num processo que está te incomodando, eu lembro muito de um professor meu que falava o seguinte: se está incomodando, se tem queda o suficiente para poder te fazer mal, isso é uma patologia. Entendi. Né? Já passou já da quantidade. Exatamente, porque tem muitas pessoas que têm muito cabelo e cai bastante, Lógico. até numa fase normal. Mas quando tem excesso ali na queda, principalmente no mexer no cabelo sem uma lavagem, geralmente tem alguma coisa por trás. Ele cai por quê? O Ricardo ficou, como é que a gente pode falar, o bulbo ficou frouxo? A gente fala na tricologia que a queda capilar ela sempre é fatorial. Tá. Então, sempre tem um fator por trás que gerou aquela queda. Então, a gente não sabe. Então, quando o corpo ele já tem algum trauma, seja ele por medicação, seja ele por um parto, seja ele por uma cirurgia, seja ele por processos agora que a gente tem muito mais evidências da questão do coronavírus, Sim. a gente tem o corpo sofrendo um trauma. O folículo ele é uma parte do corpo muito sensível. E quando o corpo passa por algum tipo de trauma, esse folículo ele se dispensa, ele se solta. E aí essa queda geralmente acontece depois de 3 meses. Então uma queda que está acontecendo agora nunca é geralmente aquilo do momento. Entendi. Depois de 3 meses ele vai cair. E aí sim ele vai voltar o ósseo folicular a se conectar de novo para poder fazer a formação de um fio novo. Então, queda, ela é fatorial. Por isso que ela tem um monte de coisa que pode estar por trás dela. Pós-Covid teve queda de cabelo, Ricardo? Não só queda de cabelo no 3 meses depois, mas também no inicial. Cabelos que, por exemplo, que são anágenos, que tiveram queda praticamente muito parecida como queda de uma químio. A gente está falando de um lugar do corpo que tem uma divisão celular muito ativa. Sim. É um dos lugares do corpo que tem mais atividade celular. E a COVID, por ter esse processo, ela também vai, geralmente, ali fazer a divisão junto com a célula naquele lugar e vai chamar processo inflamatório. E quando o processo inflamatório começa a chegar naquele lugar, ele começa a matar todas as células. E aí ele mata, inclusive, a estrutura do fio que estava ali alojado aquele fio. Entendi. E aí, por isso que a gente tem... E essas evidências, elas começaram a ter muito mais eficiência e até estudo científico no meio do ano passado, para você ter uma ideia. É uma coisa muito recente ainda, né? Então, a gente sabe que tem fatores hormonais, fatores de estresse, a saúde mental acaba abalando o cara, então você não sabe de onde vem. Por isso você acaba pedindo exame, segmentando. A gente tem que fechar as portas, né? Você acha que a queda de cabelo pode ser prevenida? Olha, começou a cair, eu faço o quê? Prevenção, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em prevenção de queda de cabelo é estar bem com o nosso corpo. É uma das primeiras partes que eu pego bastante com o paciente lá em clínica. Eu falo muito para ele, até uma vitamina, por exemplo. A vitamina, a reposição, ela é para equilibrar o corpo. Quando o nosso corpo está em homeostase, que ele está em equilíbrio, a gente tem menos, isso afeta menos. E aí, a partir desse momento, você acaba tendo uma prevenção. Mas prevenir um processo de queda, a não ser que você já esteja em tratamento, que você faz um processo de ancoragem, você vai diminuir.
mas queda é fisiológico. Entendi. Então não tem como Não você tem como- falar, vai parar. Mas aí não tem como você ir. Por que os cabelos caem após a gravidez? Geralmente na gravidez a gente tem um aumento de todos os hormônios da mulher. Uma alteração. Né? Esses hormônios, inclusive, contribuem para que esse cabelo cresça melhor e mais forte. Geralmente Sim. as mulheres sentem muito isso na gravidez. No pós-parto, a gente já tem um fator aí, que é aquela questão de tomar o trauma, de corte, geralmente. Você tem a força do parto, você tem depois a redução desses hormônios, Isso. você tem o corpo se Bruscamente, reestruturando. Totalmente. Quando você está na reestruturação do corpo e tudo isso começa a tirar, quando o corpo ele começa a ter que arrumar muito um lugar, eu sempre brinco que ele acaba esquecendo do outro. É porque é um cano só que vem água e tem que várias ramificações, né? Então, Exatamente. quando a água vai para um lado, não vai assim para o outro. Exatamente. Você tem aqui uma formação de cosmetólogo, engenheiro químico, aromaterapia, terapia holística. Você consegue conciliar num tratamento de tricologia tudo ou não? É necessário. Ah, Eu falo para você que, assim, quando eu entrei na tricologia, eu já tinha outras formações e hoje eu faço um combo de tudo isso dentro do que eu faço hoje. É necessário você olhar para aquela pessoa como ser humano, é necessário você olhar para aquela pessoa como um técnico, como um profissional de saúde, é necessário você olhar para aquela pessoa a partir do que ela está usando na parte cosmética. Então, tudo isso acaba englobando quando a gente tem que fazer o atendimento da pessoa. É mais que necessário ter que usar. Então, você usa sempre, né? Sim, sim. Você sabe que a biomedicina estética, que a gente já falou, ela vem crescendo bastante, né? Você vê pela sua sala lá, 30%, 40% vão para a área. Hoje a gente tem no curso 250 alunos, mais ou menos 80 querem ir para a área de biomedicina estética. Você sabe que está surgindo também a estética capilar, Sim. onde acaba tendo uma linha de intersecção com você muito grande através da tricologia. Sim, sim. A estética capilar é uma coisa, tricologia é outra coisa. Você vai por essa área ou não? Não. Dentro da parte estética capilar, a gente acaba tendo muito base também na tricologia do que Entendi. usar, né? Mas a estética capilar, ela vem falar muito mais de embelezamento. Entendi. A tricologia em si, eu digo sempre que saúde traz beleza. Então, você pode usar de uma ferramenta estética, mas não necessariamente tratar embelezamento, que são coisas diferentes. E a tricologia, ela acaba englobando muito mais nessa situação, porque, para você ter uma ideia, agora, nos 2 últimos meses, inclusive, tanto o CRBM como o CRF colocaram elas como especialidade dentro da área. Sim. Então, hoje a gente já tem essas áreas muito mais específicas, né? Quando a gente fala da parte estética, a gente fala também, ultimamente falando muito mais de saúde. O estético hoje, ele precisa de saúde para poder fazer acontecer. Eu falo que na tricologia acaba acontecendo a mesma coisa. Igualzinho. Né? Igualzinho. Um acaba puxando o outro. Puxando o outro. E a cosmetologia para você é essencial, porque você acaba personalizando o cosmético que a pessoa vai Sim. usar. No caso, você pode receitar shampoo, tal, isso aí Sim, você faz. a gente faz o direcionamento. O tratamento é à base de quê? Me explica. Ixi, tem bastante coisa. Tem? Eu falo que tecnologia, dentro da área da tricologia, a gente tem muita coisa. Desde das áreas que não são invasivas, que são procedimentos que eles não levam agulha em si, que não tem que fazer microperfuração, até os tratamentos que são invasivos. Então, na área não invasiva, usando laser, usando fotobioestimulação, eletroterapia, uso de óleos essenciais, que são extremamente bons, um bom auxílio nessa parte. Já partindo para a parte intradérmica, onde a gente tem ali medicações que podem ser colocadas diretamente no couro cabeludo, infusões, hoje, por exemplo, usando bioestimulador autólogo, que é o uso de plasma diretamente no couro cabeludo. Funciona, Ricardo? Funciona. Funciona desde que
a gente tenha o corpo da pessoa estabilizado, e para isso a gente precisa acompanhar. Não adianta, por exemplo, uma pessoa chegar e fazer, eu quero fazer o bioestimulador autólogo, e ela tá com o corpo todo... Uma deficiência exatamente. de vitamina, então Porque não vai funcionar. Eu vou usar daquele sangue, né? Exatamente, então, é o sangue da pessoa que você usa. Exatamente. Então, se ele também não estiver bom, a gente não vai ter eficiência nenhuma no capilar. Você vê resultados assim surpreendentes? Olha, hoje são 570 pacientes que a gente atende na clínica que estão atuantes, que estão em tratamento. Cada um dentro do seu tempo, né? Eu gosto sempre de alinhar com o paciente aquilo que realmente vai acontecer, o que pode acontecer, o que também não pode acontecer, né? Mas a gente tem bastante surpresas às vezes em tratamentos, principalmente quando a gente vai falar de alterações e patologias da pele, em psoríases, dermatites, entre outras coisas que a pele pode apresentar. Hoje você atende em Praia Grande. Minha clínica é em Praia Grande. Depois eu vou pedir para Tamires colocar aqui o endereço, colocar o seu Insta. É um assunto, Ricardo, sensacional. Eu não sabia que era além ainda, eu pensei que fosse de uma forma muito técnica, mas não é. Não. Ela passa um pouquinho. Passa. Você mistura terapia holística e tal. Você fez algum tratamento em você? Então, fiz. Fez? Fiz Esse cabelão aí? Na verdade, em 2019, eu tive um processo muito grande de afinamento de fio, porque eu tenho calvície também. Também? Tenho. Mas ficou bom, hein? Pois é. E aí o que acontece? Não é transplante. Eu tenho uma calvície que a aproximação dela, geralmente ela acontece também de meio. Então ela veio mais ou menos até aqui. Entendi. E quando foi em 2019, antes de pandemia, isso estava bem forte. E aí fiz tratamento, usando do que eu tinha lá. Mas eu acredito que não só o tratamento da clínica, até porque a gente tem tecnologia para isso, para poder cuidar disso, foi o tratamento que eu tive que fazer em mim. Entendi. Na questão de peso, na questão de alimentação, Mudou na questão... tudo, né? Tive. E senão eu não iria conseguir fazer recuperação. E é o que eu mais peço para o paciente ali. A gente vai cuidar de você com a tecnologia que a gente tem, mas eu preciso que você se cuide. Lembrando até, para a gente não falar que ele está fazendo coisa que não deve, a clínica que ele tem é uma clínica multidisciplinar. Sim. Não é só ele que está lá. Tem farmacêutico, tem nutri. Então, assim, vale muito a pena a gente consultar e ir no lugar certo. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, a gente fez um programa muito rápido. Você vai voltar. Daqui a um ano você se forma, mas antes você volta. Volto. Parabéns, quanto mais eu te conheço, mais eu sou teu fã. Obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, hoje a gente ficou aí com o Ricardo falando sobre tricologia, um assunto super legal, e eu prometo que ele volta. A você que acompanhou o nosso programa, o meu eterno agradecimento, um grande beijo. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.